Tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar dos assuntos mais importantes que existem, que é justamente o que você deve fazer, né? Uma boa estratégia para você realizar a sua prova de concurso. Como tudo na vida, você tem que se preparar para que quando vier a ser a sua prova, você tenha, né, a estratégia mais eficiente. Então vamos dar, né, sequência ao estudo de hoje. No dia da prova, de fato, né, você tem que estar muito tranquilo. Minha família, né, são de longos concurseiros, desde a minha avó, meu avô, meu pai, né, isso passou para mim. Eu lembro que quando eu comecei a ter um interesse em realizar concurso, minha avó dizia que na época dela, isso lá para 1960, ela falava que quando ela ia fazer a prova, ela ia como se fosse um encontro qualquer. Que o segredo dela era justamente a preparação. E eu digo que de fato isso acontece. A gente na vida sempre vai enfrentar alguns momentos de dificuldades, sempre vai ter uma ansiedade, principalmente no dia da prova, ainda mais a sua prova. Não tem como retirar isso de forma completa, mas tem como se preparar de uma maneira mais eficiente para que você tenha uma tranquilidade maior, uma paz de espírito para você enfrentar aquele momento da prova. E é justamente esse o objetivo, né, de hoje. A gente tentar organizar um mecanismo, não de um pré-estudo, mas de uma estratégia para que você, que tem estudado de forma correta, consiga realizar a prova da melhor forma possível. E no dia da prova, enfim, você precisa estar muito tranquilo quanto aos seguintes assuntos. Primeiro, regras do jogo. Estudar o edital. Estudar o edital é fundamental. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em breve. Se preparar para a prova, que é justamente mais um assunto que a gente vai falar. O que você deve fazer antes de realizar a prova. E a estratégia para fazer a prova. Vamos lá. Eu tentei colocar aqui, né, algumas informações que eu acho importante que você consiga, quando sai o edital, que assuntos eu devo buscar, que eu devo grifar, que eu devo marcar. Porque lembre-se, o edital é a lei que vai regulamentar não só o dia da sua prova, mas inclusive muitas consequências de uma eventual aprovação vão estar vinculadas a esse edital, né, de convocação. Então, quais informações é importante que você extraia de um edital lançado? Existe algum pré-requisito para a realização da prova? Isso é fundamental. Dando um exemplo, né, até da minha área fiscal, existem alguns estados que exigem que você seja formado em determinadas áreas, como administração, contabilidade, direito. Então, por mais que você fique em primeiro lugar, mas você seja um aluno de física, por exemplo, você não vai conseguir assumir o cargo. Então, primeiro, avalie quais são os pré-requisitos para a realização da prova. Segundo, qual o período de inscrição? Isso aqui é fundamental. Infelizmente, eu tive muitos bons alunos preparados que perderam a data da inscrição. E quanto a isso, não há nada que você possa fazer. Então, de novo, sai o edital, marca na geladeira, deixa aí visível nos seus estudos, marque um alarme do seu celular na véspera do último dia e faça a inscrição. Eu sei que muitos acabam esperando o momento ali, né, de ter um dinheirinho para poder pagar, mas tente antecipar isso o máximo possível para você não perder uma oportunidade por não ter feito uma inscrição. Qual o período e as regras para isenção de pagamento? Outra coisa interessante, as pessoas que não têm condições financeiras, todos os editais eles abrem alguns prazos para que alguns alunos que se enquadrem dentro de alguns requisitos possam pedir isenção da taxa. Isso, de fato, é fundamental. Então, caso você precise, isso não é vergonha nenhuma, conheço muitos casos, né, de colegas que começaram do zero, ou tinha uma situação muito complicada, mas conseguiram crescer e aproveitaram, seja dessas isenções, seja de cotas. Eu acho que o que tiver a seu favor, não tenha orgulho, né, utilize. Qual a data de homologação das inscrições? Né? Quando você faz um requisito para isenção das taxas, tem uma data para você verificar se você foi aprovado ou não. Caso o seu caso não tenha sido aceito, você tem que fazer a inscrição também. Quais as etapas da prova? Que é importante você saber se existe só uma prova objetiva, se é uma prova objetiva, uma discursiva, uma prova oral, e também tem a prova física, né? Eu acho que todas elas existem mecanismos corretos de se fazer uma preparação, tanto para a parte de conteúdo como para a parte física também. Qual a data da prova, né? Fundamental, né? Do edital até a prova, a forma do seu estudo ela deve mudar. Eu sempre falo que o aluno preparado, aquele que vai brigar pela vaga, aquele que chega com o estudo já feito, pelo menos 90% dele, quando sai o edital. Porque o edital até a prova é um período de fazer uma breve revisão daquilo que foi analisado, rever os principais pontos e estudar algum outro assunto, né? Não dá para você recomeçar do zero num pós-edital. Quais as matérias cobradas, seus respectivos pesos, tanto em relação à matéria como os pesos são fundamentais, né, para que a gente possa estabelecer qual a estratégia de realização da prova e também de preparo.
qual a data do resultado provisório, tá? Para que você consiga fazer um acompanhamento, principalmente no pós-gabarito, né? Você consegue verificar se teve algum erro de prova, para você tentar pensar em algum recurso, então isso é importante que você saiba qual o período para apresentar o recurso e qual a data final do resultado. Ou seja, todos esses itens eu acho que são importantes, que pelo menos eles, que você tenha ali um rascunho que você possa preencher essas informações. Se preparando para a prova. Isso é aquela questão um pouco prévia, né? Primeiro, você tem que descobrir qual é o seu local de prova. Nunca deixe para ver o local da prova no dia da prova. Ainda mais quando concurseiro profissional acaba viajando no Brasil todo para fazer concurso, é importante que você tente pelo menos chegar um dia antes para você ver qual que é o trajeto de onde você está até a sua prova, se você fazer o percurso a pé, ou de ônibus, ou de Uber, seja qual for. É importante que você saiba onde você vai realizar a prova e tente perguntar, é um lugar complicado de chegar, pode acontecer algum imprevisto, por quê? Tão quanto perder a inscrição, acho que é pior você chegar atrasado no dia de prova e não poder fazer a prova, tendo gastado dinheiro de inscrição, de deslocamento. Então, tente descobrir qual é o local de prova. Outra questão, documentos a ser levado. Eu sempre tinha meu RG, mais um documento em mãos, né, para poder fazer a prova, para aquele medo de perder um ou outro documento. Então, fique atento quais são os documentos exigidos. Sempre, geralmente, é um com foto, com RG, CPF. Tem alguns que aceitam aqueles órgãos de classe como o OAB, então fique atento quanto a isso. Materiais de prova também, né, para você não vier a ser eliminado ao fazer uma prova. Geralmente, salvo engano, são só canetas transparentes, então isso de levar régua, esquadro, compasso, né, são coisas totalmente desnecessárias, e fique atento para você não ser eliminado ali no momento que estiver realizando a prova. A alimentação, que é outro fator, também pode parecer piada, mas é importante. A gente já tem uma tendência natural de ficar nervoso, ficar com probleminha de barriga aí, né? Então, para você tentar se organizar para uns dias antes, não comer nada pesado, tentar ter uma alimentação mais saudável no dia anterior, no dia da prova, também levar uma água, né? Algum doce, alguma bala, alguma glicose ali para te alimentar, mas de novo, nada pesado e nada que possa te fazer mal. Fazer um concurso, sou do São Paulo, fui lá para o Nordeste, tanta comida típica, comer um vatapá, né? Lógico que não. Tem que manter sua alimentação de uma maneira que não venha te prejudicar. Estudando na véspera da prova, outro assunto muito polêmico. Devo estudar ou não? Eu vou ser sincero, ninguém aprende de um dia para outro. Esse estudo da véspera da prova, ainda mais essas revisões que os cursinhos fazem, eu acho que é mais uma questão psicológica de você saber que fez o melhor que você podia ter na véspera do que uma coisa de fato válida. O estudo que vai valer é aquele que você fez nos meses anteriores, nos anos anteriores. Então, na véspera da prova, se você conseguir, fique tranquilo. No máximo, rever algumas fórmulas. Se você tiver um estudo organizado, tenta aí rever alguns artigos ou súmulas mais importantes de direito, mas não vá estudar até na madrugada para fazer uma prova no dia seguinte que você não vai aguentar. Estratégia para fazer a prova. Eu acho que talvez seja o ponto mais importante desse vídeo. Eu tentei selecionar alguns pontos que eu gostaria de tentar explanar para vocês. Provas de múltipla escolha. Quais são as dicas? Começar a prova. Como que eu devo começar? Eu vou dizer uma estratégia que eu utilizava e dividia com os meus alunos na época de consultoria. Primeiro, comece pelas matérias de maior peso. Qualquer matéria não. Pela matéria que você tenha mais tranquilidade. Eu, que era da área de exatas, de humanas, o concurso que eu prestava da área fiscal, eu tinha familiaridade com tributário, com constitucional. Então eu começava pelas matérias de direito. Mesmo que português e contabilidade tivessem a mesma prova, eu não começava por elas. Porque eu acho que é muito traumático você começar uma prova, matéria que você não sabe, e já bater aquele desespero. Então, primeiro, vá começar a prova, saiba quais são as matérias de maior peso, obviamente, eu acho que o preparado vai saber. Comece por aquelas matérias que você tem mais tranquilidade e vá por ordem decrescente. E como que eu vou fazendo? Eu vou resolvendo, lógico. E as questões que eu tiver com dúvida? O que eu sugiro? Circule essas questões. Vai lendo, vai eliminando as alternativas absurdas, porque eu falo que concurso a gente resolve muito eliminando os absurdos. Geralmente você fica ali entre 2, no máximo 3 alternativas. Então elimina o que você puder e circula essa questão e passa adiante. Não se prenda à questão. Se você não conseguiu resolver num prazo razoável de 3, 4 minutos, não vai perder uma prova por causa de uma questão, por mais que você ache que você sabe. Então leu, não conseguiu resolver, circula e segue adiante. E as questões que você não souber? Eu, quando vi uma questão nova, que é muito raro acontecer, de um novo doutrinador, uma nova teoria,
eu colocava um X. Por que um X? Meu objetivo principal era resolver a prova, né, de forma organizada. As questões que eu não sabia eu circulava para retornar elas depois de ter feito as questões que eu sabia. E caso sobrasse tempo, daí sim eu ia brigar com as questões que tivessem X. Então só uma sugestão. Tendo encerrado o procedimento sugerido, veja quanto tempo ainda existe até entregar a prova. Pô, eu li toda a prova, fiz as questões que eu sabia, circulei as que eu não tinha certeza, fiz um X nas que eu não sabia, veja quanto tempo tem. Pô, tem um tempo razoável? Então ótimo. Passe para o gabarito as questões que você já sabe a lápis, passa a lápis e depois segue para brigar com as questões que você está na dúvida. E nos últimos 15 minutos de prova é a hora de parar tudo e as questões que você tiver marcado a lápis, verifica e vai marcando a caneta. E depois, sobrando tempo, você segue brigando com as questões que você está um pouco com dúvida. De novo, é uma estratégia e de fato isso funciona. Como mesmo falei, né? É importante você primeiro passar lápis no gabarito antes de passar a caneta. E nos últimos 15 minutos, como eu falei, é a hora de preencher gabarito. Pô, fiz uma prova, consegui ter tempo de fazer as questões que eu sabia, circular as que eu não sabia, fazer um xizinho, pô, passei para o gabarito a lápis, depois briguei com as questões que eu não sabia, que eu tinha dúvida, passei novamente a lápis, depois tinha um tempo razoável, passei tudo a caneta, sobrou as questões que eu não sabia. Pô, espero, né, que não sejam muitas questões, geralmente deve ser de 5 a 10% do total, e aí você vai brigando. Chegou no tempo, faltou 5 minutos, conte cada questão que você tem A, quantas B, quantas C, quanta D, quanta E, porque geralmente quem elabora a prova faz uma coisa proporcional. Se tem 50 questões, a tendência que tenha 10 questões de cada alternativa. Veja a alternativa que você tem menos, né? Poxa, tem pouco E, e chuta todas na E. Por estatística, é uma probabilidade de você acertar dessa maneira. Dando sequência, né? Agora em relação à prova dissertativas. As provas dissertativas, a estratégia depende muito do peso que essa dissertação vai ter. Se a prova objetiva tem 80% do peso e a dissertativa 20%, obviamente você vai priorizar a prova objetiva e fazer a dissertativa assim que você tiver tempo. A não ser que ela seja fundamental. Porque existem provas que, por exemplo, já aconteceu, de a discursiva, ela não ser eliminatória, é só classificatória, vale um pouquinho mais de ponto. Então, primeiro, saber qual que é o maior peso. Se for objetiva, focar nas questões objetivas de acordo com o planejamento, né, estratégia que eu tinha mencionado antes. Se for a discursiva, ótimo, comece a fazer, escreva o texto a lápis primeiro, da melhor maneira que você puder, pare, vá resolver a prova objetiva. Depois que você tiver 1 hora mais ou menos, você tiver feito toda aquela estratégia que a gente conversou a respeito de como resolver provas objetivas, daí é a hora de você passar a sua prova discursiva, a caneta para o gabarito final e depois passar os gabaritos das provas objetivas. Ou seja, tudo é uma estratégia, tudo deve ser pensado. Então é isso, né? Mais uma frase que eu sempre deixo, que eu acho bem relevante de fazer uma reflexão. Descobri que quanto mais eu estudo, mais forte eu pareço ter nas provas e de fato. Acho que são raras pessoas que conseguem ser aprovadas no primeiro concurso. A maioria, infelizmente, acaba passando um caminho muito tortuoso até conseguir adquirir o conteúdo necessário para ser aprovado. Mas, de fato, se você tiver um bom planejamento, seguir de maneira eficiente, ser sempre organizado e saber aprender com os erros, tenha certeza que dia após dia você vai estar mais próximo da sua aprovação. Não persista. Eu não conheço ninguém que tenha insistido e não tenha conseguido uma aprovação. Talvez não onde queria, não no estado, eventualmente, mas conseguiu a almejada aprovação, que é o que realmente importa. Então é isso. Novamente, deixe suas dúvidas nos comentários, compartilhe esses vídeos com as pessoas que você achar que eles podem trazer algum relento, alguma paz, né, de espírito, que o objetivo é esse, dividir um pouquinho do conhecimento. Um grande abraço, bom estudo a todos.